Oi, começando mais um Cunhada. Tá no clima? Tô no clima ainda, né? Ainda não tô naquela fase da menopausa ainda, que a gente aprendeu já durante esses programas e durante alguns convidados que a gente recebeu aqui, especialistas, que eu ainda estou na perimenopausa, né? Então, assim, tô no clima, não tenho mais tantos sintomas, porque ainda bem que eu aprendi algumas coisas e tô sabendo lidar com a situação, tô vivendo super bem, né? Então, Exatamente. Eu não tô ainda, mas eu já tô expert, eu já sei tudo. Inclusive, hoje o programa é especial porque a gente vai mostrar para vocês as nossas referências. O que a gente pega de referência para fazer o programa, né? Porque tem muita coisa na internet, hoje se fala muito de menopausa e muitos sintomas diferentes, muitas coisas diferentes, e a gente vai mostrar para vocês hoje as nossas referências, que são muito legais, assim, de pessoas muito legais, que a gente até estava comentando, né? A menopausa normalmente vinha numa fase que a mulher já estava no final da vida, né? E hoje a mulher está começando a vida, né? Às vezes você tem um período maior da menopausa do que da própria adolescência, de um outro período que você já teve, né? De ter mais ou menos uns sintomas assim também, mas aí já era mais... Não tinha tanto esse medo. A gente percebe muito que virou um trauma, né? E hoje em dia, como a gente está tendo condições assim, desde saudável, desde atividade, de poder... ter uma vida melhor e por mais tempo ainda. Então, assim, para quem começa na menopausa, ou até na menopausa precoce, né, que também tem, já começa, assim, um trauma um pouco mais cedo, né? Porque você fala, nossa, já começou, mas, tipo, eu ainda tenho muito para viver, né? Hoje a gente tem muito para viver. Tem mulheres hoje que, se a gente colocar foto aí de mulheres de 60 anos, 70 anos hoje, e como era antes, depois a gente vai tentar também achar essa diferença aí para vocês verem, né? Como que a gente se cuida mais, como melhorou muita coisa, né? Aí tem muitos profissionais envolvidos, né, inclusive, mas todos que a gente trouxe até agora falam que é essencial a atividade física, então, assim, né, isso melhora muito, até porque a mulher meio que pode entrar numa depressão, né, então eu acho que a atividade física libera hormônios, né. E quando a gente fala de atividade física, gente, não é para vocês falar, nossa, eu preciso fazer musculação, eu preciso ter um corpo, né, sarado, tal. Quando a gente menciona atividade física, pelo que a gente já tem agora, a gente tem um parâmetro para falar, desde uma caminhada que você faz diária, se possível, são 30 minutos, ou você pega uma bicicleta, ou você fica na esteira, ou em casa mesmo. Então, hoje em dia, a gente vê muita gente, desde o yoga em casa, algumas coisas que você consegue tirar 12 minutos, tem várias coisas que você consegue achar na internet, assim, coisas que você consegue fazer, e não é que você vai virar um atleta, nada, isso daí é para te fazer bem, né? E realmente te faz bem. Se você puder fazer uma natação, escolher alguma coisa que você se sinta confortável para fazer, você vai ver diferença, sabe? Porque, assim, muitas vezes, assim, quando a gente fica ou doente ou alguma coisa, tipo, com uma gripona, que você fica sem, eu, por exemplo, você fica sem fazer alguma atividade, ou uma musculação, que eu faço, tipo, meia horinha por dia, ou um pilates. Se eu fico sem fazer, eu vejo muito a diferença no cansaço, né? E você vê, né? Eu vou fazer uma coisa que eu vou cansar e eu fico muito cansada de não fazer nada. Então, assim, eu acho que a gente tem que é óbvio que depende muito da nossa mente, de como que a gente vai estar. Mas quando a gente fala da atividade física, se você puder fazer qualquer coisinha para te movimentar, faz, porque vai fazer a diferença. Vai. E outra coisa que é super importante também, que agora eu lembrei no meu caso, inclusive, né, que eu solucionei um problema meu essa semana. Depois a gente vai falar sobre isso, que é o sono. Tenho muita dificuldade com o sono e eu acho que essa semana eu consegui resolver. Vou passar a dica para vocês, mas só no final vou passar essa dica que é muito legal. Deixa um suspense aí, gente, porque tem muita gente que sofre de insônia. Eu acho que isso é uma das coisas isso é terrível. No mundo que a gente vive hoje em dia, que a gente já deita pensando em tudo que a gente vai fazer, ou amanhã, ou depois, você também pensa nisso, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, assim, hoje em dia, é difícil você, vou dormir e tal, né? Você acaba pensando, vou precisar fazer isso, vou acordar tal hora, né? Você faz meio que um planejamento, né? E tem gente que é muito mais ansiosa, ou tem a dificuldade mesmo, então acaba
não dormindo. Só que o né? problema dessa fase, que nem eu tô entrando, né, provavelmente no climatério, né, enfim. Mas é você acordar 3 horas da manhã. É despertar como se tivesse uma batucada mesmo na cabeça. Você acorda e é muito difícil retomar. E você vai retomar o sono quando você tá para acordar. O horário próximo de acordar. Então é muito terrível isso, mas eu vou dar dica para vocês. Mas lembra quando a Valéria comentou também, a doutora Valéria que esteve aqui, que a gente tem que fazer meio uma higiene do sono também, Sim. né, antes. Então assim, mas você dorme que horas? Você dorme 9 horas, por isso que você acorda tão cedo? Não, eu durmo tipo 10h30. Então, assim, você tem a rotina do sono de sempre dormir no mesmo horário e sempre começar a se desligar. Se te faz bem tomar um banho, se te faz bem tomar um chá, ou enfim. Então, tem várias dicas, né, que você pode ir fazendo para ver se vai melhorando. E outra né? coisa que ela falou também, que é a queda hormonal também, que provoca essa insônia. Aliás, se vocês quiserem assistir o programa da doutora Valéria, tá disponível no nosso canal. Procura lá, que é bem legal, né? Ela é médica integrativa. Então, ela fala sobre muitos assuntos ligados, assim, à saúde da mulher mesmo. E é bem interessante. Eu, se fosse você, assistiria, se não assistiu ainda. E dá curtida, segue o canal, tudo isso, Se né? inscreva. Bom, vamos começar, então, com os depoimentos que a gente pegou na internet. Um muito legal, que eu acho, é da Maria Ribeiro, que a gente selecionou aqui, que para ela foi um acontecimento a menopausa, porque ela não assistia nosso programa. Por isso que foi assim eu um acho choque que ela não estava preparada. Então, ela não estava eu acho que as pessoas têm que se preparar mesmo, porque vai ajudar. Vamos ver o que ela falou aí. Eu comecei a entrar na menopausa no ano passado e eu fiquei muito louca, completamente instável e sem entender muito, mas ao mesmo tempo já desconfiando. Cara, aí um dia eu fui na minha gineca, ela falou, exame de sangue. E aí ela mandou uma mensagem falando, Maria, menopausa mesmo. Eu lembro onde eu estava, igual a morte do Senna. Eu lembro o lugar onde eu estava. E lendo assim, Maria, menopausa mesmo. Liguei pra essa aqui, chorei, falei, acabou a minha vida. Eu tô velha, acabou. E aí, quando você vai estudar minimamente, gente, é uma loucura. O nosso ovário, os cientistas vão me consertar, é o segundo cérebro, é uma violência. As mulheres começam a ter muito mais questões. Então, vocês imaginam as pessoas na perifa, as mulheres que não têm nenhum acesso. Então, eu virei uma pessoa que eu falo, oi, prazer, bom dia, Maria, eu tô na menopausa. Tá, e ela fala que ela se apresenta, Maria Ribeiro, estou na menopausa. É isso, né? Porque... Ainda bem que tem gente assim, né? Que leva meio assim, né? E que compartilha isso, né? A gente vê muitas dessas famosas, assim, que compartilham mesmo o que elas estão sentindo sem vergonha mesmo, Só que é legal ver também, por um lado, uma mulher que é realizada e que tá bonita e que tá ativa e fala sobre o assunto, né? Porque isso é muito difícil, né? As pessoas falarem, então ela fala que muita gente tem dificuldade para receber a informação, então ela quer levar para mais gente, e isso é o objetivo nosso também, né? De falar, de deixar mais leve a situação, né? E daí a gente também tem um depoimento de um médico que ele fala, José Bento, ele é super conhecido também nas redes sociais, enfim, na televisão, que ele fala da perimenopausa. Vamos ver. Estava aqui tomando meu café e estava pensando, falei outro dia sobre a perimenopausa, mas eu esqueci de definir o que é perimenopausa. O que é perimenopausa? Menopausa todo mundo sabe o que é. Menopausa, quer dizer, menstruação parada. Depois de um ano que a mulher fica sem menstruar, isso chama-se menopausa. Então, é um diagnóstico que a gente faz depois de um ano. Aí fala assim, a sua última menstruação foi o ano passado, em março, dia 31 de março de 2024. Pronto, você está na menopausa. Muito bem. E a perimenopausa, o que é? Perimenopausa é ao redor dessa última menstruação. É ao redor, é a data antes dessa última menstruação, antes e depois. Essa é a perimenopausa. Mas quanto tempo, doutor Zé Bento? 2 anos, 3 anos, 1 semana, pode chegar até 10 anos. Então você pode entrar na perimenopausa, a sua última menstruação foi com 48 anos, você pode entrar na sua perimenopausa com 38.
com 40 anos e pode também sair da perimenopausa depois de 10 anos, com 58 anos. Veja só, é um período enorme de perimenopausa. É isso que eu queria explicar para vocês. Bom, o que o José Bento falou, né, o ginecologista, é exatamente o que você passou também, né? A perimenopausa. Explica no seu caso, assim... No meu caso, eu ainda tô na perimenopausa, né? Então, eu ainda não parei de menstruar nesse período de 1 ano. Então, agora eu menstruo, tipo, a cada 4, 5 meses, né? Então, o que ele quis dizer é isso. Às vezes, a pessoa já faz o exame, já tem os sintomas, já fala, ai, meu Deus, eu tô na menopausa, tal. Então, ainda não. Você ainda tá num período que antecede a menopausa, né? Então, isso que ele quis falar também. E daí, você nunca sabe quando você vai ficar menstruada, porque não tem como medir isso, né? Não tem como eu acho que, às vezes, pelo que eu percebi, eu tenho, tipo, uma TPM, assim, sabe? Ou aquela parte triste, mas pode ser um sintoma da menopausa também, né? Mas a impressão que eu tenho é que calha bem quando tá próximo de menstruar e normalmente dá esses 4 meses de intervalo, né? O que você sente? Tristeza? A minha TPM é mais tristeza. Quando eu percebo que eu tô mais triste, assim, não, quando eu percebo que eu tô meio murcha, assim, meio triste, assim, eu falo, ai, acho que eu vou menstruar, tal. Mas eu tenho esse sintoma também, às vezes. Eu acho que muito do que eu tô passando hoje em questão emocional tem a ver com hormônio. Isso daí eu também já vi, tanto em terapia como com a médica. Então eu percebo que às vezes eu tenho umas explosões ou eu tenho casos que eu tô triste. Então isso daí realmente tem a ver. E assim, o que me ajuda talvez tem a ver também a parte de reposição hormonal. Mas eu acho que o que ajuda muito mesmo, que me ajudou muito nesse período que eu tô no climatério, na perimenopausa, é a terapia mesmo. É você poder conversar com alguém. Então, às vezes, você explora, você fala, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, tal. Você fala assim... Aí a terapeuta te fala, viu, esse daí pode ser uma causa também, né? Pode ser o que está acontecendo, que você esteja mesmo, que essa parte hormonal tá te mexendo com você. Que é o que a gente sempre fala, né? É importante uma profissional que vai te ouvir e vai saber te direcionar. A gente tem o lado das amigas, que a gente conversa, mas as amigas todas estão na mesma... Não tem um direcionamento, mas né? eu acho assim, para quem, de repente, fala, mas eu não tenho condições agora de fazer uma terapia, por falta de tempo, porque é um custo, né? Isso aí é legal, de repente. Essa troca desde que a gente está fazendo agora é que às vezes a pessoa não vai conversar com a gente direto, assim, para trocar ideia, enfim. Mas uma amiga, ou sua mãe, ou sua avó, ou alguém que você possa meio que, pelo menos, se abrir um pouquinho, né? Para poder conversar. Eu acho que amiga, se vocês tiverem a mesma idade, estiverem passando pela mesma coisa, ou a pessoa já passou por isso, é como se fosse uma terapia, né, gente? E a gente sempre fala... Aproveita as amizades, né? Tira um tempinho para você. Eu acho que a gente tem que se priorizar. Eu acho que isso muda muito para a mulher, principalmente. Você se priorizar, você começar a entender que você precisa do seu momento. O marido pode ajudar, os filhos podem ajudar. Mas se você tiver uma amiga para trocar uma ideia assim, legal, te dá um conforto, né? Te deixa mais... Pô, é legal, você sai um pouquinho também da sua rotina, né? Então, isso é bacana. E o importante também, então, tem vários vídeos também no YouTube mesmo, né? Nos canais, pra gente... Pra fazer essa troca mesmo. Não é uma troca, mas você ouvir profissionais falando. Tem vários psicólogos, psiquiatras que falam sobre o assunto também, é legal. Inclusive, agora a gente vai falar do depoimento da Ana Paula Padrão, jornalista. Ela deve ter quase 60, será? Eu não sei a idade dela, mas ela já... Não, 50 e poucos. Mas ela é super em forma, né? Ela é super em forma, ela é super ativa, né? Mas ela teve sintomas também na menopausa, vamos ver. Seus ovários vão falir, sua vagina vai secar, você vai engordar, ficar sem memória, com insônia, irritada e triste. Ou não. Eu sei que você está sofrendo com a menopausa, ou porque está sentindo esses efeitos devastadores dessa fase da vida, ou porque está preocupada com o momento em que ela vai chegar. E eu te digo, informação é tudo. Tecnicamente, a menopausa é o momento em que os seus óvulos acabam. Os ovários entram em falência e a gente para de produzir 2 hormônios importantes, estrogênio e progesterona. Aí a região íntima começa a atrofiar e ficar seca. A pele também seca. E eu tô te dando a real, tô
descrevendo esses sintomas aqui de maneira tão direta para que você se informe e decida como você quer viver os longos anos que você tem depois que parar de menstruar. O momento para isso é o climatério, que vem antes com uma série de avisos. Um desânimo que pode evoluir para ansiedade ou depressão, uma irritabilidade permanente, dificuldade para dormir, perda de memória, incapacidade de concentração, foco, sabe? E além disso, o corpo muda, a cintura some, a barriga cresce. Mas, gente, tem que ser assim? Não tem que ser assim. Eu comecei a repor hormônios lá pelos 46 anos de idade com um médico especializado no assunto. E eu não senti quase nada. E há muitos outros métodos de tratamento. A gente conhece pouco porque a gente fala pouco do tema. Sempre foi um tabu. E é por isso que eu te garanto, o fato de você ser descartada pela natureza como reprodutora não significa que você esteja sendo descartada como ser social capaz de produzir e de se sentir ativa e feliz na menopausa e depois dela. Quantos sintomas, né? Nossa, é infinito, muita coisa que você nem imagina que aquilo lá. Eu não imaginava que isso daí poderia ser um sintoma da menopausa, tantas coisas assim, né? É um turbilhão de coisas, né? É físico, é mental, né? É muita coisa junto que a mulher tem que passar. E agora a gente tem um depoimento muito legal daquela atriz Mônica Martelli. Ela é super divertida, super feliz, e ela estava se separando na época da... Eu vi um depoimento, não é esse, mas ela estava se separando na época da menopausa e estava com um namorado novo. Então ela até fala assim, libido eu não tive problema, porque eu estava com um namorado novo, né? Mas ela também tem várias questões aí, vamos ver ela falando, e ela fala de uma forma muito positiva. Vamos ver. Pausa quando chegava nas mulheres, chegava com 54 anos, as mulheres viviam até 60, então realmente chegava no final da vida. Hoje não mais. A gente vive até 100, a menopausa está chegando com 47, 48. Então, o ciclo pós-menopausa até o final da nossa jornada, que é a morte, ela é longa, é um ciclo longo. É um ciclo talvez muito maior do que a adolescência, maior que a fase adulta. Então a gente tem que cuidar desse ciclo. A gente vai ter que olhar para esse ciclo de uma forma diferente. Que a gente não está morrendo mais com 60 anos, a gente tem uma longevidade, a gente tem uma vida prolongada, então a gente vai ter que olhar para essa mulher, entendeu? Então, a gente tem que falar disso, não tem como não falar. A gente precisa falar. As mulheres têm muita vergonha, por quê? Por várias razões. Primeiro, porque a mulher só é validada, a gente fala, a mulher tem que ser mãe para ser validada, tem que ter o marido para ser validada. E a menopausa é o final do ciclo reprodutivo. É como se você não valesse mais. Se você só vale se você é mãe, se você é esposa e mãe, você, a partir do momento que você não reproduz mais, você vale menos para o mercado. Entendeu? Então a gente tem que falar dessa mulher que vale muito. Inclusive a mulher independente, a mulher que consome, é a mulher que está aí ativa, a mulher que está mudando de cidade, mudando de profissão, mudando de marido. Eu tô falando de mim, eu mudei tudo com 50 anos. Mudei de tudo com 50 anos, entendeu? Então, essa mulher tá iniciando um novo ciclo. A gente tem que falar dessa mulher, da força dessa mulher. Bom, é isso mesmo, né? Antes a mulher ficava e ela tinha pouco tempo, e também a mulher não se olhava, eu acho, também, né? Não tinha muito a vida, era muito filho, muitas vezes trabalho. Hoje eu acho que a mulher é mais plural, né? Tem muita mulher que eu lembro, assim, que elas se transformavam quando elas casavam e tinham filhos. Se vocês pensarem bem como era antes, a mulher, tipo assim, ela tava no estilo tal, jovem, nananana, né? Meu, ela casava, isso não passava nem, tipo, um dia ou depois, sabe? Parece que a pessoa se transformava, né? Tipo Dona Florinda, já punha barba no cabelo, já ficava de pijama em casa, já... E assim, se você for ver bem, um pouquinho, se o marido ajudasse um pouquinho, falasse assim, viu, se arruma um pouco. Mas então, né? Mas aí tem a questão também que muita mulher não gosta que o marido fale. Né? Aí o marido vai acabar, né? É porque muito homem também não sabe falar, né, gente? Né? Vamos combinar que homem quando fala de uma forma... Não todos, né? Mas assim, eles também têm que saber falar, a forma de falar, porque ou eles podem levantar a mulher ou podem afundar, né? De vez. É porque como a mulher vai estar em casa, cuidando de filho, cuidando de marido, fazendo comida, então assim, ela pensa assim, pra que eu vou pôr uma roupa boa se eu vou lavar banheiro, se eu vou lavar louça, se eu vou fazer aquilo, se eu vou fazer comida, se eu vou ficar cheirando?
Mas, gente, né? Tem coisas que, tipo, você tem que se olhar e falar, não vou, claro, ficar maquiada, ficar não sei o quê. Mas eu acho que a gente tem que ficar mesmo, que nem pra dormir, ficar cheirosa. Tem que ficar mesmo cheirosa, se você vai dormir sozinha. Uma coisa que eu aprendi até com a Fá, nutricionista que veio aqui, que eu lembro que a gente fez um curso que ela deu na internet, né? E às vezes eu chegava em casa correndo e almoçava em pé. Sabe assim? Eu vou comer rapidinho porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Não. É importante você colocar a mesa, fazer tudo bonitinho, né? Até para você perceber o que você está fazendo. Porque quando você está em pé comendo, você não está percebendo o que você está comendo, né? E até se desligar do celular. Tipo, vou comer? Deixa para lá, vamos comer, vamos focar ali no que a gente está fazendo. Que é meio mindfulness, né? Que é você viver o presente, viver aquilo, né? Porque a gente está vivendo uma situação, mas está pensando em outras. Então, você viver o momento presente é super importante, né? Eu acho que isso pode ser uma dica. De repente pode ser que existem muitas mulheres mesmo, que às vezes por estar em casa, acorda de pijama e fica de pijama o dia inteiro. É terrível isso, gente. Ou então acorda de pijama, ou coloca qualquer uma roupa e fica lá. Daí o marido chega, ela tá de camisetão, tá não sei o quê, tá, né? Até, óbvio, se a mulher gostar, e tudo bem, se ela não se sentir mais... eu acho que é você, bom, né? A lingerie bonita, se valorizar, né? assim, você né? tá com uma lingerie bonita, pra você, não pro outro. Tudo bem que a gente, às vezes, tem que dar o direito da gente ser feia em casa, né? Mas não precisa ser sempre, né? Pra colocar o creme na cara. Entendeu? Se cuidar. É só começar. Você começa a se cuidar, você começa a ver o resultado. E se policiar, porque você vai ver resultado nisso, né? Se policia, fala assim, não, olha o jeito que eu tô, sem depilação, né? Vamos fazer o negócio direito aí, que as coisas acabam, né? Acaba indo. Bom, agora a gente vai ter 2 depoimentos juntos, né? Que é da Ingrid Guimarães e da Heloísa Perissé. A Heloísa teve câncer na região bucal, né? E ela não teria indicação para fazer reposição hormonal. Mas vamos ver o que ela fala. Chegaram também juntas num lugar que é o sexo pós-menopausa. Exato. Isso é uma coisa que nós, na nossa idade, 50 mais, esse é um assunto recorrente na nossa vida, né, Lolo? Vocês falam muito sobre isso. Muito. Vocês sabem que eu passei por uma questão. Eu tive um câncer de glândula salivar. E aí eu não pude fazer a famosa reposição hormonal. E aí, daqui a pouco, eu comecei a virar um bicho. E eu tive que ter uma conversa com o meu médico e falei, olha, vai chegar uma hora que não vai valer a pena viver. Eu vou matar uma pessoa. Eu vou gastar meu réu primário, começando pelo meu marido. Meu marido entrava e tinha vontade de jogar um sapato aqui, ó. Se ele me olhasse assim, eu já era soco, quebrar 3 dentes. E rolou muita conversa com seu marido também, provavelmente. Lógico, né? coitado. Ele via que não era uma coisa. E aí, então, eu voltei a fazer minha reposição ou não. Aí, amor, ele já começava a fugir de mim. Começou um outro momento. Porque eu já atacava, voltei, sabe, me deu, e as pessoas têm dito isso pra mim, nossa, você tá bem, e eu tô bem mesmo porque eu precisei fazer isso. E a reposição, imagina, no caso dela, da Mônica, por exemplo, Mônica Martelli, que a mãe tem câncer, assim, essas pessoas que têm essa história é muito mais difícil. Eu fico comovida com quem não pode. Sim. Eu ficava assim, Lolo, não é possível que você não pode, não é possível, porque assim, não poder fazer reposição hormonal para quem passa. Porque tem gente que passa bem pela menopausa, né? Passa. Porque assim, a nossa libido, falando de sexo aqui, a nossa libido vai no chão. E aí, assim, você não tem culpa daquilo, o marido vai ficando, né? Por mais que ele entenda, chega uma hora que não tem, que você não consegue fazer. Porque pro homem é diferente. Ao mesmo tempo, a gente só tá falando nisso agora. Então, assim, até você se acertar na reposição, né, Lulu? Até se acertar. Tem que ter uma reposição dela, a mesma da minha, a mesma da sua. Então, assim, é um perrengue que a gente tem que falar e os homens têm que ser bem compreensivos. Parceiros. Tá vendo, gente? Tem jeito para tudo, né? Ela não tinha indicação da reposição, mas daí ela conversando com o médico dela, e inclusive também a Fabiana Albanese participou do nosso programa, né? Irmã da Juliana. E falou sobre a reposição natural, né? Através da alimentação, você consegue repor, consegue equilibrar os hormônios também. Inclusive, o programa está disponível também no YouTube. Assiste lá que vocês vão saber as dicas que ela deu aí para fazer essa reposição mais natural. Então, tem solução também. Daqui a pouquinho eu vou falar da questão do sono, da minha solução para vocês, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Não importa o seu destino, a Nova Opção Turismo tem sempre o melhor para sua viagem. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Desde 1995, a Fitwork reúne tudo o que uma academia de qualidade precisa. Ótima estrutura, profissionais qualificados, trabalho personalizado e, claro, muita amizade e respeito entre alunos, professores e demais colaboradores. Além disso, temos aulas complementares como zumba, balé, futebol, bike, shibol, entre outros. Fitwork, há 27 anos, sendo a melhor parceira na qualidade de vida dos indaiatubanos. Voltando aqui, só para lembrar vocês que a gente está mostrando algumas referências nossas na internet que são importantes para a gente discutir também, né, essas questões, bastante gente legal. E agora a gente vai falar vai mostrar um médico muito legal que fala sobre atividade física, que é o que a gente já falou, inclusive, que é o Drauzio Varela. Vamos lá. A atividade física ajuda a combater as ondas de calor da menopausa. Os fogachos são um dos primeiros e principais sintomas do climatério. Eles surgem por causa da queda do hormônio estrogênio no organismo. Isso leva a alterações no controle do cérebro sobre a temperatura do corpo. É aí que entram os exercícios físicos. Há alguns estudos que mostram que a prática de atividades com resistência, como a musculação, ajudam a diminuir a intensidade das ondas de calor em até 43%. Isso acontece porque o exercício influencia positivamente o equilíbrio dos níveis hormonais e ainda libera endorfinas, substâncias que reduzem o estresse, que é um fator que tende a intensificar os fogachos. Exercícios aeróbicos, caminhada, corrida, natação, também melhoram a regulação do corpo sobre a própria temperatura. Assim, a frequência e a intensidade das ondas de calor diminuem. Mas cerca de 35% das mulheres na menopausa convivem com algum grau de perda urinária e podem ver essa condição como um empecilho para a prática de atividade física. Isso não é verdade. Os exercícios que fortalecem o assoalho pélvico são os mais indicados nesses casos e existem produtos específicos para evitar constrangimentos, como os absorventes, roupas íntimas descartáveis e fraldas. Além disso, a prática de atividades físicas não serve só para mulheres que já estão no climatério. Quando praticado desde cedo, o exercício físico faz com que o corpo esteja mais preparado para as mudanças causadas pela menopausa. Não só os fogachos, mas também a perda óssea e de massa muscular, o ganho de peso, a insônia, as oscilações de humor, entre outras. Um especialista em educação física pode te ajudar a escolher a atividade física mais adequada para a sua realidade. Nunca é tarde para começar. Você vê o que o Drauzio falou, a gente sempre comenta aqui, né, a questão da atividade física, né? Eu estava lembrando de uma situação também que você já sabe também quando você já está numa idade que tem dificuldade para abaixar, quando você vai estar em algum lugar e você tem que abaixar para pegar alguma coisa e geme para levantar, sabe? Que você faz assim, ai, entendeu? Então tem essas também, que você pode falar, ai, quando você sabe, você vai levantar, ai, deixa eu levantar aqui, sabe? Então é assim que você fala. Ou fica com tontura, quando levanta também, entendeu? né? Então é isso. Aliás, a gente até tem uma chama Bia Silas, ela tem uma página no Instagram, que ela faz
que ela dá uma tirada de sarro nas mulheres 40 a mais, vamos ver. O vídeo é pra você, que tá cansado, prestes a jogar a toalha. Eu tenho uma dica que vai mudar seu pensamento. Não faça isso. Porque você já não tem joelho pra agachar, pra pegar. Tá? É isso, Senhor. É porque quando joga a toalha, quem pega é a gente. O joelho não... Gente, mas dá pra agachar pra fazer outras coisas, né? Um colchãozinho. A mulher ainda tá muito preocupada também com a questão da libido, e que é a questão desses sintomas também. Gente, também vai muito da mente da pessoa. Vocês têm que ter mais fantasias, vocês têm que ter mais autoestima. Então tem muita coisa envolvida, fora a questão de repor também o que precisa, né? E aí, dá sua dica. Então, antes de eu dar dica, a gente pode falar sobre, já que você falou de libido. É verdade. A gente tem uma dica de um chá, que é o que a Fá estava falando quando veio, que a gente pode repor de forma natural. Essa nutricionista, a Flávia Ciffer, ela inclusive faz live toda manhã no Instagram para falar sobre a mulher 40 a mais, ela dá curso, é bem legal de seguir ela no Instagram, quem tá nessa fase também, mas não deixa de seguir a gente também, tá? Segue ela, e ela dá, a gente separou aqui um trecho de uma receita de um chá para libido. Segundo ela, depois de 30 dias, você vira um furacão. Vamos lá. Eu vou te ensinar o melhor chá para libido da mulher 40 a mais. E não é receitinha da vovó não, tá? É cientificamente comprovado. Melhora a excitação, o desejo, o orgasmo e a lubrificação. Se você tomar durante 30 dias, você vai ficar impressionada com esse resultado. E ele age de duas formas. Aumentando o estrogênio, que é o hormônio feminino que está declinando nessa fase do climatério e menopausa e é responsável pela lubrificação. E também aumentando a testosterona, agindo direto ali na vontade e no desejo sexual. Presta atenção, papel e caneta, que você vai aprender agora a fazer esse chá poderosíssimo. Esse chá é o chá de uma sementinha chamado fenogrego, que você pode encontrar para comprar na internet ou em loja de produtos naturais. Tem um cheirinho assim de curry bem forte. O que você vai fazer? Você vai pegar 2 colheres de sopa dessa semente, você vai colocar em 400 ml de água, tampar bem a panela e ferver por 10 minutos. Mais nada. Coa e toma esse chá todos os dias, que você vai ver, pode acreditar. Isso é muito legal, quando as pessoas passam alguma receita, alguma coisa natural para você poder consumir. E como eu tenho a loja, eu já tenho assim, já procuro experimentar e fazer alguns testes assim, né? Então, eu gosto bastante do fenogrego. Inclusive, tem alguns produtos que eles já têm na composição o fenogrego também. Então, assim, eu acho que ele ajuda tanto para quem faz atividade física também, ele ajuda também na libido e realmente faz diferença. Então dá para você usar com o chá, com a semente que tem, dá para você usar ele em pó também. O cheiro dele, o gosto, não é tão agradável. Eu sabia que eu ia te falar que eu gostei. Ele tem meio que um gosto de açafrão. Ele é mais forte, assim, e acho que o cheiro que ele vem é um pouquinho mais Mas mais forte. eu gostei bastante do chá. Ai, que bom, que daí é legal pra você tomar sempre, né? Dá pra tomar. E dá pra fazer uma mistura com outras composições, com outros produtos, que, por exemplo, você pode fazer o fenogrego junto com a maca, dá pra fazer com catuaba, tem em pó também, tem gente que faz fenogrego, catuaba, no lustre, sabe? Então, assim, tem muita coisa. Gente, é muito legal fazer essa experiência, assim, sabe? E tomando e falando, esse me fez bem, esse me fez bem. Tem gente que não se dá muito com a maca, tem gente que, às vezes, pode ser que não se dê muito com o feno. A maca eu gostei, mas o feno eu gostei. O feno é sensacional. Eu gostei bastante do... É um chazinho bem bom, E viu? você vai perceber a diferença também na parte de muscular também. O fenogrego, ele ajuda bastante. A Flávia Ciffer fala que depois de 30 dias você vê muita diferença. Eu tô no 3º. Tá uma febre, assim. Sempre tem uma febre de alguns tipos de ervas, produtos que acaba aparecendo pra gente, né, lá na loja, né? E aí, a sua dica vai falar? Deixa eu falar minha dica, gente. Eu procuro muita coisa pro sono, porque meu sono é péssimo. Não é de agora, sempre foi. Mas é muito ruim. Daí eu fui na loja, na Granolata, e daí a Ju me deu um sachêzinho. Falou, experimenta. Vamos ver o que vai dar, né? Eu dormi a noite toda, aí eu fui atrás da lata, que é pegar Aí eu fui atrás, falei, agora eu quero a lata. E é muito gostoso, gente.
Esse aqui, ó, é o Sleep Koala. Ele é uma composição bem legal também, sabe? Ele tem o triptofano, que é magnésio, que o magnésio também, às vezes, a pessoa não sabe, mas tem a necessidade do consumo do magnésio. Então, tem uma composição bem bacana para poder relaxar. Então, juro pra vocês, tem muita procura, tá dando super certo. E ela é legal que realmente ela não dormia. Então, quando ela falou assim, eu dormi, eu consegui, eu quero o koala, eu falei, nossa, então, né? Nossa, é verdade. E é muito gostoso. Eu peguei esse de morango, que parece um quick. Aí tem de baunilha e chocolate também. Vou pegar todos também, mas é gostoso. Antes de dormir, realmente você faz ou com água quentinha, ou com alguma bebida, leite ou leite vegetal. É bem confortante, bem Pra mim deu resultado, por isso que eu tô falando aqui, bem bom mesmo. Viu, gente? Muito legal. Agora, a gente tem também uma youtuber, deixa eu ver o nome dela, Silvia Ruiz. E ela fala de sintomas muito estranhos, muito tipo zumbido no ouvido. Você sabia disso? Eu vi isso daí porque eu acabei tendo zumbido. Eu não entendi o que era até então, eu pensava que era alguma coisa de labirintite, de alguma coisa. Aí eu comecei a ver que as pessoas têm um zumbido no ouvido, eu falei, nossa, até quando eu faço drenagem, assim, que eu tô virada de bruxo, começa a zumbir, assim, então, eu falei, gente, tá muito zumbido. Então eu já falei, é mais um sintoma. E outra coisa, desequilíbrio. Esse eu já tenho de nascença. Já nasci desde sempre. Esse eu já nasci assim, eu sou meio desequilibrada. Mas o meu desequilibrado é da mente. Parece né? que você tá andando no navio, assim, meio... Ai, gente. Falar em navio, gente, nova opção turismo, você pode viajar. Aí você vai ter o desequilíbrio do navio, mas um desequilíbrio maravilhoso, né? E não vai ter zumbido, não. Só vai ouvir como que chama o negócio do navio? O barulho do mar. Não, quando ele apita. O que Buzina. É? Buzina. Não é buzina, gente. Buzina. Ó, e posso falar? Viagem. Faça uma viagem. Eu acabei de voltar de uma viagem também. Eu fui para Chapada dos Veadeiros, fui tomar banho de cachoeira, fui relaxar. E eu tive todo esse suporte da nova opção. Então, assim, chegar, o check-in, a hora que eu já cheguei, já estava pronto para embarcar. Foi lá alugar o carro, já estava bonitinho, tudo rapidinho. Não tem preço, sabe? né? Então, assim, é incrível, assim. Quando eu já vou ver, eu falei, ela já fez o check-in, já escolheu meu assento. Aí vou lá, já tá o carro, já tá faturado, já tá não sei o quê. Então, assim, é tudo muito... Pra você que quer chegar logo no lugar, né? E outra, você tá de conforto, férias, né? Você tem que estar tudo certo. Aliás, vou dar uma lição de casa pra dona Juliana, que ela vai viajar agora. Você vai mostrar pra gente? Não precisa falar, se você não quiser. Mas você vai mostrar pra gente um pouquinho da sua viagem? Eu vou mostrar um pouquinho da viagem, gente. Inclusive, eu vou visitar algumas farmácias, alguns lugares, né? Agora eu já dei meia dica, né? De onde é que eu vou, onde o pessoal gosta muito de ver, né? Produtos assim, não pode falar, senão as listas, né, de encomenda vão chegar pra você. Não dá, gente. Eu viajo com uma malinha de eu sou mochileira, eu não tenho apego, né? Então eu não vou pra fazer compra, mas eu gosto de... Isso é experiência de viagem. Eu gosto de fuçar, né? Que tipo assim, eu não vou também falar pro pessoal... comprar fora, que eu tenho a loja para o pessoal comprar comigo, né? Mas eu gosto muito de ver as coisas novas que tem no mercado, né? E poder achar mais ou menos algo semelhante. Aqui que tem muita coisa aqui no Brasil também. Então não é só fora que a gente acha suplementos. E outra aqui a gente paga em real, né? E tem muita marca boa, né? Mas tem um passeio assim que eu falo, eu não tenho o que fazer e tal. Eu vou naquelas farmácias, vou no supermercado e fico olhando, sabe? As barrinhas, as coisas, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então isso eu vou dividir com vocês. Tá e também eu vou dividir, vou até colocar para nova opção aí, como arrumar a mala para 20 dias, como viajar com uma mala de mão e uma mochilinha pequenininha durante 20 dias, gente. Eu já fiz isso, então é tranquilo. Isso, muito bem. Você já viu um meme que um cara vai roubar uma bolsa de uma mulher de mais de 40? Aí ele sai correndo com a bolsa, abre a bolsa, só tem remédio? É isso que você faz, então? Mas eu não é levo remédio, todos né? os sachês que eu tenho, de tudo, né? Desde Super Coffee, do Koala,
Tudo sachêzinho já prontinho, assim, fechadinho, né? Mas daí você compra onde esses sachês? Aonde que tem que comprar? Na Granulata. Tem o sachêzinho até o sachê bonitinho de creatina e tal. Então eu não paro com os meus suplementos, tudo. Eu continuo onde e tem as gummies também de creatina, que são bem mais fáceis de tomar também. Mas vamos voltar pro corpo aqui, vamos para a Silvia Ruiz falar desses sintomas estranhos. 7 sintomas esquisitos da menopausa que ninguém te contou. 1. Sensação de bicho andando na pele. Isso se chama parestesia e acontece porque a queda do estrogênio afeta o sistema nervoso periférico. 2. Coceira no ouvido. Com a queda hormonal, a pele e as mucosas ressecam, até mesmo dentro do ouvido. E o que fazer? Hidratar, evitar cotonetes e consultar um otorrino. 3. Sensação de areia nos olhos. Sim, o estrogênio também influencia na produção das lágrimas e o que a gente pode fazer? Usar colírios lubrificantes e aumentar a hidratação consumindo mais água. 4. Tontura e desequilíbrio. As flutuações hormonais mexem com o sistema vestibular que cuida do nosso equilíbrio. E o que a gente pode fazer? Investigar outras causas e também fazer yoga, pilates e, se for indicado para você, a reposição hormonal. 5. Choques elétricos. Sim, a queda do estrogênio também altera a condução dos impulsos nervosos. O que a gente pode fazer, se for adequado para você a reposição hormonal, reduzir um pouco a cafeína e fazer práticas relaxantes como meditação. 6. Zumbido no ouvido. A instabilidade hormonal pode afetar o sistema auditivo. E o que a gente pode fazer? Reduzir a cafeína, o álcool e consultar um médico. 7. Descoordenação motora. O estrogênio também impacta a percepção espacial e o equilíbrio, deixando a gente mais desastrada. E o que a gente pode fazer? Atividade física, dormir bem e controlar o estresse. E esses sintomas esquisitos são muito mais comuns do que a gente imagina, mas eles têm solução. Voltando então, né? Vocês gostaram, gente? É muito legal essa parte aí da gente também poder dividir com esse pessoal aí mais, tanto os famosos como... médicos especialistas que estão aí na internet, né? Que sempre estão aparecendo aí pra gente. Deixa eu falar uma coisa. Olha que a gente ganhou aqui, ó. Dá pra ver? Não dá pra ver, né, Drake? Aí, ó. Ai, dá até medo de pegar, mas olha que coisa mais linda pra você colocar na sua casa. Olha. Isso daqui é uma mesa pequena, mas normalmente o pessoal faz uma decoração muito chique. Gente, Decorato, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada. Todos os arquitetos, lá tem arquiteto, você tem todo um suporte para você poder fazer uma consultoria, enfim. Você consegue decorar a sua casa com estilo e, olha, e muito bom gosto, né? Porque às vezes a gente não tem muita ideia de como montar o ambiente, lá tudo é bonito. Passa lá para ver, gente, a loja é maravilhosa, realmente, assim, uma loja linda. Ela tem mais de 20 anos aqui em Indaiatuba também, então, assim, parabéns, pessoal da Decorato. Parabéns, que a gente ia ficar muito chique, a gente fica até mais bonita, né, nesse cenário. A Flávia veio até, essa vez ela que veio ornando, né, com a cor. Mas é isso, é a cor do momento. É isso aí. Gente, continuem com a gente aí, né? Acho que já foram muitos episódios já do a gente programa. Já tá no 10º episódio, no 9º. Só que se você perdeu algum, já está disponível também no YouTube para você assistir e ficar muito informado de uma forma leve. É isso que importa pra gente, né? E tem muita gente legal que passou por aqui, né? Nossa, muito. E tem muita gente que a gente gostaria que viesse, que realmente não deu tempo, mas como a gente ainda vai fazer aí uma nova temporada, então vai ter ainda muitos convidados. Tem gente que vinha essa semana, não consigo, pode ser depois, mas então assim, já tem uma lista bem legal aí de convidados, amigos, pra gente poder chamar. Para essa temporada ficou muita gente de fora, muita gente que a gente queria, mas a gente não conseguiu encaixar, mas a gente vai ter vários programas e falar sobre vários assuntos. Então, obrigada mais uma vez, inscreve lá no canal, assiste a gente aí pela TV também. Obrigada, Drake, aí por aguentar a gente aí nas nossos erros de gravações aí. São muitos esquecimentos, muita risada. Ele tá mais craque, ele tá muito craque, gente, nessa parte de sintoma. Se alguém perguntar, é capaz que a gente tá conversando, ele vai falar assim, ela tá na menopausa, ela tá no climatério, ela já vai falar já. Ai, gente, obrigada, até a próxima, até semana que vem. Beijo.